Fala galera aí do oitavo ano, beleza gente? Hoje a gente vai começar com o nosso livro 3 e a gente vai ver como que é a influência do meio social na arte a partir do momento histórico. A gente vai ver então como é que é a relação entre a arte e a sociedade. Vamos começar então aí na página 3? Vamos lá? Texto e contexto. A relação entre arte e sociedade. Você já parou para pensar em perguntas simples sobre fatos acerca da sua vida? Não? Então pare, pense e reflita sobre fatos acerca da vida de vocês. Como é o seu dia a dia? Como é a sua família e os seus amigos? Como é a sua cidade? Onde você mora? Como são as pessoas que fazem parte da sua vida? Como é o mundo à sua volta? Como você o vê? Como você queria que ele fosse? Como você recebe as informações e as notícias no seu dia a dia? Você acredita nelas? Qual é a função da arte na sua vida? Onde você consegue identificar a presença da arte na sua vida? Para responder a essas perguntas é necessário observar, questionar e refletir. Nós vivemos em sociedade, estamos a todo momento em contato com outras pessoas, com outros pensamentos, conversando, dialogando e trocando informações e conhecimento. Assim, vamos formando nossas histórias e criando relações com o mundo em que vivemos. É no nosso cotidiano que construímos as nossas histórias. Logo, ele pode servir de inspiração para a arte, sendo um meio que os artistas usam como referência para se expressar. Essa referência é dada pela vivência no dia a dia e do que percebemos do mundo à nossa volta, ou seja, da sociedade em que estamos inseridos. Então, está querendo falar aí que muitas vezes uma obra de arte ela pode surgir através de uma história, através de fatos que tomam conta da sociedade, e isso a partir do momento que o artista ele tem ali uma referência de como ele pode expressar a arte dele diante de algum fato que esteja acontecendo na sociedade, isso faz com que as pessoas possam ver a obra de arte dele e refletir em cima de como ele está expressando aquilo que ele pensa. Então isso é muito interessante que muitas obras de arte podem surgir diante de grandes histórias, tá? A arte comunica, a arte mostra e a arte transforma. A arte tem a função de comunicar e expressar as opiniões dos artistas sobre uma época, um tema ou um momento histórico. E por meio da arte, que o artista tem a liberdade de mostrar para as outras pessoas as suas opiniões e os seus pensamentos. Tendo isto em vista, é recorrente perceber na história da arte exemplos em que ela foi usada como forma de mostrar algum momento histórico. Desse modo, ela é um instrumento social, pois é por meio dela que o artista tem a chance de mostrar ao mundo como ele enxerga o lugar em que vive. Assim, o meio social pode influenciar diretamente a produção artística de um determinado artista, músico, ator ou dançarino. A arte, portanto, pode ser expressa de várias formas para se comunicar com a sociedade. Então, aí está comentando claramente que dá para a gente perceber ao longo da história vários exemplos de arte que foram criados para se mostrar um momento histórico, tá? Então isso é muito interessante, com certeza nos livros de história de vocês vai ter lá uma pintura, uma obra de arte, uma escultura que vai fazer a referência de algum momento da história da humanidade. Então isso está querendo mostrar como os artistas também, eles marcam os momentos da história através da arte, né? Diante da visão deles, diante de como eles querem expressar isso. A arte e sociedade. Qual é a relação que existe entre a arte e a sociedade? Conforme discutimos anteriormente, a arte tem a função de se comunicar com a sociedade, e muitos artistas usam dela como instrumento para retratar algum contexto histórico, alguma situação política, problemas sociais de uma época, enfim, fatores que influenciam e fazem parte do meio em que vivem. Atualmente, talvez, até pelo fato de a internet facilitar o acesso à informação, estamos a todo momento conectados e sabendo o que está acontecendo na nossa cidade, na cidade dos nossos amigos e em outros países. Com isso, a arte pode chegar a um maior número de pessoas e, por esse motivo, ela se torna um importante meio de comunicação,
que pode alcançar diversas pessoas para transmitir a mensagem desejada. Então está comentando que hoje com a internet, essa obra de arte, ela pode chegar a qualquer pessoa de uma maneira muito rápida. Ao mesmo tempo que o artista cria ali uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, ele tira a foto, coloca na rede social e aquilo ali pode viralizar, né, que as pessoas vão gostar, as pessoas vão observar aquela obra de arte, às vezes pode ser uma obra de arte polêmica que vai gerar uma discussão. Mas será que isso é só possível hoje em dia porque a arte começou a ter maior visibilidade? Logo os artistas começaram a usá-la a favor da sociedade? No Brasil, a partir de 1930, podemos citar diversos artistas que usaram da arte como instrumento social para retratar o momento histórico em que estavam vivendo. Temos como exemplo a exposição Arte e Sociedade, uma relação polêmica, em que foi realizada no Instituto Itaú Cultural do dia 15 de abril a 29 de junho de 2003, em São Paulo, cujas obras selecionadas retratavam a situação política e social do Brasil. Essa exposição fez um recorte de obras desde o ano de 1930 até o ano 2000, o que nos faz pensar o quanto essa temática é importante sendo retratada nas diversas manifestações artísticas, pois ela contou com obras de artistas que foram desde pintura, escultura, vídeo, desenho, instalação, etc. Então está comentando aí, né, essa exposição chamada Arte e Sociedade, uma relação polêmica, que foi aí colocada para que as pessoas pudessem observar do dia 15 de abril até o dia 29 de junho de 2003, vai mostrar claramente aí as obras de arte de 1930 até o ano 2000, tá? Que vai mostrar essa visão a respeito da situação política e social do Brasil. Então vocês imaginam, desde 1930 até o ano 2000, reuniram todas as obras de arte que vão ter esse tema, que é situação política e social do Brasil. No livro Arte e Sociedade, Aracy Amara explica que, no século XX, quase todos os artistas, em algum momento ou período de sua trajetória, foram tocados pelo instante em que viveram ou vivem e criaram obras motivadas pela circunstância política ou um momento social de seu tempo. Assim, essas obras carregavam uma preocupação social, pois mostravam questões diversas como modo de trabalho, exploração, violência, guerra e questões econômicas e socioeconômicas. A Aracy Amara está comentando no livro dela aí, Arte e Sociedade, que no século XX todos os artistas vão criar obras de arte de acordo com a situação política do país, a situação social do povo. Então a gente vai observar que esses artistas eles estão observando a sociedade e eles vão retratar as obras de acordo com o que eles estão vivenciando, tá, gente? Então isso é muito bacana, que dá pra gente ter a real noção de como que aquele artista está vendo ali a situação do povo, se o povo está vivendo de uma maneira mais feliz na sociedade ou não, quais são os problemas, se é fome, miséria, violência, exploração, guerra, ele vai retratar tudo através da arte. Alguns artistas desse período que merecem destaque são Tarsila do Amaral, Lívio Abramo, Di Cavalcanti, Ana Bela Geiser, Antônio Manuel, Cândido Portinari, Carmela Gross e Marcelo Gransmann. Vejamos a seguir algumas obras que fizeram parte dessa exposição. Então a primeira aí a gente tem a Camponesa de Quirino Campo Fiorito, tá? A gente tem aí também aí, ó, Crianças no Orfanato de Tarsila do Amaral de 1935. Olha só que bacana aí, ó, a referência aí da Tarsila do Amaral. E nós temos de 1944, olha aí, gente, Acidente de Trabalho de Seagal de 1944. Aí são visões diferentes da época, né, de acordo com como eles viam a sociedade da época. Então é bem interessante mesmo que cada artista vai representar, vai expressar aquilo que ele esteja sentindo, dos problemas da sociedade, das coisas boas que a sociedade também está vivenciando, e isso depende muito do contexto de como aquela sociedade está vivendo ali no período de vida daquele artista, tá? Com isso, percebemos que o artista está inserido em um meio social e, por seu trabalho artístico, ele encontra um meio de expor o seu pensamento e a realidade que está vivendo, estabelecendo assim uma relação com o público. Logo,
a arte se torna um importante meio de discussão e reflexão para toda a sociedade. E atualmente, onde será que podemos encontrar obras como essas? Será que ainda faz sentido, em pleno século XXI, retratar as questões políticas e sociais do nosso tempo? Será que o artista tem visibilidade e espaço para mostrar a sua arte, mesmo que ela seja uma arte política? É isso que vamos ver a seguir. Dialogando o grafite como forma de crítica social e a ocupação do espaço urbano. Então a gente vai falar do grafite, que o grafite ele é um estilo artístico que está presente dentro da sociedade, né, principalmente nas cidades. Ele vai ocupar o espaço urbano, né, o espaço da cidade, e geralmente todos os grafites vão fazer uma crítica social, algum problema que o país esteja passando. O espaço aberto ao artista. Agora que estudamos sobre a função e o papel da arte na sociedade, você já parou para pensar que o espaço que permite ao artista expressar a sua opinião? Reflita. Qual é o espaço que permite ao artista expressar o seu pensamento sobre a sociedade? Museu? Galerias de arte? Acervos particulares? Quem é que consome a arte? Quem é que compra a arte? É qualquer pessoa? É só pessoas que têm muito dinheiro? É só os artistas? Onde está a arte no nosso dia a dia? Nos museus e nas galerias? Nos meios de comunicação? Em todo lugar? Historicamente, as primeiras manifestações artísticas começaram na pré-história, com os registros nas cavernas como forma de comunicação com a sociedade. Mas e depois? Onde passamos a encontrar as marcas históricas da arte no nosso dia a dia? Em um primeiro momento, você deve pensar que a arte hoje em dia se concentra em museus, galerias e centros culturais. Mas será que, desde que foram surgindo novas manifestações artísticas, como desenho, pintura, escultura, vídeo, quadrinhos, web art, performance, ou seja, com os desdobramentos de novas maneiras de se expressar artisticamente, a arte também não começou a ocupar outros lugares? A arte vai ocupar os outros lugares sim, gente. Até em ruas, tá? Então a arte vai começar a se popularizar de uma maneira incrível. Espaço privado e espaço público. E a arte? Onde que ela fica? Será que a arte vai ficar só em ambiente fechado? Ou ela pode ganhar também as ruas? É importante definir dois tipos de espaços que temos na cidade, que podem permitir ao artista expor os seus trabalhos. São eles: espaços privados. São os lugares que pertencem a alguém específico, seja uma pessoa, seja uma empresa, uma entidade. São as nossas casas, lojas, escolas, galerias de arte e museus. Então são ambientes mais fechados, que geralmente é uma pessoa, uma empresa, uma entidade que vai tomar conta daquele lugar e vai oferecer a arte, tá? Os espaços públicos são administrados pelo governo e pertencem à população em geral. São as ruas, as avenidas, as praças e os parques, tá, gente? Então nós vamos finalizar aí essa parte da explicação até a página 5 sobre a influência da arte dentro da sociedade. Fiquem ligadinhos na postagem que tem atividades para vocês pesquisarem, para vocês enviarem no Seneca Digital sobre esse assunto que a gente acabou de tratar aqui. Tá bom, turma? Qualquer dúvida podem me chamar no privado, hein? Obrigado.